Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre as regras dos sinais nas 4 operações básicas, ok? Então vamos lá. Bom, e nós vamos começar vendo quando é que um número é positivo, quando é que um número é negativo, quando é que um número é nulo, tá? E eu vou apresentar isso para vocês inicialmente de uma maneira que eu acho que é a melhor para vocês entenderem, tá? Mas depois eu vou fazer uma pequena correção no que eu falei, ok? Então vamos lá. Olha só. Se você escreve um número diferente de zero que você conhece, por exemplo, 5, ó, esse é um número diferente de zero que eu conheço. Tem sinal na frente dele? Não tem. Então, esse número aqui ele é positivo. Tá? Qualquer número que você conheça diferente de zero, se não tiver sinal na frente dele, esse número ele é positivo. Ok? Agora, se você escreve outro número que você conhece, diferente de zero, ó, 6, por exemplo, e tem um sinal de menos na frente dele, né, que nós lemos menos 6, esse número aqui ele é negativo. Tá? Negativo. Ok? Então, ó, escrever um número diferente de zero que você conhece, não tem sinal na frente, positivo. Escrever um número que você conhece, diferente de zero, tem sinal de menos na frente, esse número ele é negativo. Cauê, se eu colocar um número que eu conheço, diferente de zero, com um sinal de mais na frente dele, ele é o que, Cauê? Ele é positivo também. Tá? Só que, quando esse número está sozinho, pessoal, né? Porque uma coisa é ter, por exemplo, ser uma adição. Por exemplo, se tivesse assim, ó, 3 mais 7. Aqui, esse sinal de mais aqui, de adição, ele é obrigatório, né? Para indicar que tem uma adição aqui. Agora, se vocês botam esse sinal aqui de mais e não tem nada na frente dessa expressão, mais 7, esse sinal aqui ele é totalmente desnecessário. Tanto é que eu poderia escrever isso tranquilamente assim, ó. 7. Mais 7 é a mesma coisa que 7. Ok? Como aqui em cima, onde tinha 5, né? Aqui em cima, eu poderia escrever isso como sendo o quê? Mais 5. Tá? Positivo. Mais 5 é positivo, 5 é positivo. Mais 7 é positivo, 7 é positivo. Até porque mais 5 é a mesma coisa que 5. Mais 7 é a mesma coisa que 7. Tá? O Cauê, eu estava pensando aí, você estava falando isso e eu reparei que é muito difícil, eu até não me lembro quando foi que eu vi um número sozinho com um sinal positivo na frente. Veja, a justificativa é simples, né? Se é a mesma coisa, para que escrever mais 5 se você pode escrever somente 5? Aí é a lei do menor esforço, né? Para que se esforçar mais para botar um sinal na frente se você pode escrever esse mesmo número sem sinal? Ok? Ok, Cauê. Agora veja só, você estava falando sempre assim, se você escrever um número que você conhece diferente de zero, por que, Cauê, você fala diferente de zero? Zero é o quê? Zero é positivo, zero é negativo? Olha só, deixa eu escrever o zero aqui. Zero, pessoal, ele não é positivo nem é negativo. Zero é nulo, tá? Nem positivo nem negativo. Por sinal, ele é o único número real que é nulo, tá? Todos os outros números reais são positivos ou negativos. O único número real nulo é o zero, ok? Ok, Cauê, agora, por curiosidade, e menos zero? Veja só, menos zero é a mesma coisa que zero, tá? Menos zero é a mesma coisa que zero. Se você quiser, até para completar aqui, nós já escrevemos zero, já escrevemos menos zero, vamos escrever mais zero também, tá? Mais zero é a mesma coisa que menos zero, que é a mesma coisa que zero, ok? E é muito difícil você ver alguém escrever isoladamente menos zero ou mais zero, né? Ah, resposta. Ah, minha resposta deu mais zero. Você não vê esse tipo de coisa. A sua resposta, professor, a minha resposta deu menos zero. Você não vê esse tipo de coisa. Por quê? Porque normalmente se coloca o quê? Zero. E, mais uma vez, a lei do menor esforço. Para que botar menos zero? Para que
ter que escrever esse traço a mais do menos se você pode botar simplesmente zero, tá certo? Agora, tá errado escrever menos zero? Não, só que é totalmente desnecessário, assim como é totalmente desnecessário escrever simplesmente mais zero, totalmente desnecessário, ok? Ah, professor, eu entendi, né? Eu entendi, inclusive, que o zero, realmente eu tenho que olhar para o zero com mais cuidado, né? Porque zero é a mesma coisa que menos zero, que é a mesma coisa que mais zero, e zero é nulo. Mas, professor, eu vou simplificar o que você falou, professor. É o seguinte, ó. Se eu olho para um número da esquerda para a direita, esse número não é zero, e ele começa com um sinal negativo, eu já sei, professor, que esse número é negativo. Não é verdade, professor? Não, não é verdade, tá? Mas eu concordo que do jeito que eu falei, né? Ah, escrevi o 5, tem algum sinal na frente dele? Não, é positivo. Ah, e se na frente do 5 tivesse sinal positivo? Ou sinal de mais? Ah, ele seria positivo, né? O 6, escrevi o 6, tinha algum sinal na frente dele? Aí eu botei o sinal negativo. Ah, então menos 6 é negativo. Realmente, do jeito que eu falei, dá para você pensar dessa forma que você falou aí. Ah, se não for zero e tiver um sinal negativo na frente é porque o número é negativo, tá? Mas lembra que eu falei que eu ia precisar corrigir alguma coisa? É o seguinte, você não pode olhar logo para o sinal que começa, porque olha só, e se depois desse sinal negativo vier o seguinte, vê, ó, um parêntese e um menos 2. Caú, por que você botou esse parêntese aí? Por que você não botou logo assim? Eu estou entendendo o que você está querendo escrever, mas por que você não botou assim, menos menos 2? Nós não podemos colocar dois sinais negativos sem nada entre eles, sem nenhum número entre eles, tá certo? Isso aqui não pode. Então, Cal, mas eu quero escrever menos menos 2. Tá, você pode, mas aí você tem que escrever desse jeito, colocando parênteses. Parênteses é obrigatório, tá? E é aqui que eu quero alertar para aquilo que você estava sugerindo. Ó, esse número aqui, se você olhar da esquerda para a direita, ele começa com um sinal negativo, mas esse número, na verdade, não é negativo. Ele é positivo. Por quê? Veja, olhe para o menos 2 que está dentro do parênteses. Nós já sabemos que menos 2 é negativo, tá? Pessoal, toda vez que tiver um sinal negativo na frente de um parênteses, isso é muito importante, isso vai acompanhar você bastante na matemática. Toda vez que você tiver um sinal negativo na frente de um parêntese, você tem que trocar todo mundo que está dentro do parênteses. Quando eu falo todo mundo, são os números que estão dentro do parênteses. Nesse caso aqui, só tem um número dentro do parênteses, que é o quê? Menos 2. Você tem que trocar o sinal dele. E aí, quando você troca o sinal de menos 2, fica o quê? Fica 2, tá? Um outro exemplo, para ver se você entendeu. Menos 5. Eita, tem um menos na frente do parêntese. Então, eu tenho que trocar o sinal de quem está dentro do parêntese. Se eu tinha menos 5, que tem sinal negativo, eu vou trocar o sinal dele e vai ficar 5, que é positivo. Então, veja, nesses dois casos que eu coloquei aqui, se você olhasse da esquerda para a direita, você via logo um sinal negativo. Isso quer dizer que o número é negativo? Não. Nos dois casos, o resultado deu o quê? Positivo. Então, você tem que se lembrar disso. Menos na frente do parêntese, você tem que trocar o sinal de quem está dentro, tá? Caú, beleza, eu entendi, Caú. Agora eu fiquei curioso. E se tiver um mais na frente de um parêntese, Caú? Por exemplo, mais menos 3. O que esse mais faz, Caú? Na verdade, um mais na frente de um parêntese, ele é totalmente desnecessário. Então, mais menos 3 é a mesma coisa que menos 3. Mais menos 5 é a mesma coisa que menos 5, tá? Um sinal negativo na frente do parêntese tem que trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parêntese. Sinal positivo na frente do parêntese ele é totalmente desnecessário. Você simplesmente se livra do parêntese. E só mais um exemplo, pessoal, para eu acabar a aula. Se tivesse assim, ó, menos 4, né? E aí, Caú? Olha, aqui o que você tem? Você tem um menos na frente de um parêntese. Tem que trocar o sinal de quem está dentro do parêntese. Quem é que está dentro do parêntese? 4. E nós sabemos que 4 é o quê? Positivo. Então, trocando o sinal dele, vai ficar o quê? Menos 4, que é o quê? Negativo. Tá certo? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.